Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me essa semana. Eu vou te contar que eu aprendi muitas coisas, mas uma das coisas que eu fiquei refletindo foi quanto Deus é justo, quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele sabe o que nós não sabemos. Ele consegue ver todo o quadro, ele tem uma visão panorâmica de tudo, de todos os tempos, de todas as épocas. Coisa que nós não temos, porque somos limitados. E por isso precisamos desenvolver confiança e fé no Senhor. Fé para aquelas situações em que a gente muitas vezes não consegue compreender. Quantos de nós talvez já tenha vivido ou presenciado situações em que você diz: nossa, isso não é justo? Muitas vezes a gente pensa: por que será que parece que os ímpios, que os iníquos prosperam? Ou que as coisas são mais fáceis para eles? Alguma vez vocês já se questionaram? Ou às vezes quando a gente vê um país declarando guerra a outro país e você diz: quantas pessoas inocentes vão morrer? Tem situações na vida que não parecem justas. Ou melhor, que não são justas. E é tão confortador ler esses capítulos, ler esses livros e saber que esses profetas também viviam épocas que, embora diferente da nossa época, eles tinham as mesmas dificuldades. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre Naum, porque olha que interessante, nós vimos na aula passada sobre Jonas e de como Jonas ele não queria ir para Nínive, que era a capital da Assíria. E ele não queria ir simples, além desse povo ser extremamente sanguinário, cruel, malvado, ele considerava que eles não eram dignos de receber o Evangelho. Ele considerava esse povo não merecedor pelas atrocidades. Mas nós aprendemos com Jonas que o Evangelho é para todos e que o Senhor não faz acepção de pessoas. E mesmo a perversa Nínive merecia conhecer o Evangelho e ter uma oportunidade de mudar sua vida. Mas o que acontece? Eles se arrependeram, eles jejuaram e eles mudaram a sua vida. Isso foi em 770 a.C. Estava aí o profeta Jonas. Mas agora nós estamos vivendo uma época que passaram 100 anos. Olha isso. E nós temos agora um profeta chamado Naum. E esse profeta está vivendo o que, gente? A Nínive que voltou às suas mesmas práticas, que voltou ao seu mesmo pecado. E eles praticavam violência de todo tipo, derramavam sangue inocente, idolatria, corrupção. A sua maldade era extrema. Então eu fiquei pensando, poxa vida, mais de 100 anos depois, e o Senhor está dando uma segunda oportunidade, né? Ou melhor, deve ter dado muitas outras durante todo esse período aí, para que esse povo pudesse se arrepender. Mas esse povo preferiu voltar à lama, ao pecado, à sua cegueira espiritual. E tem um profeta do Senhor advertindo, chamando arrependimento e dizendo: olha, Nínive será destruída. Mas aí a gente vê a descrença do povo, né? E isso é fácil perceber, porque Nínive era extremamente poderosa. E eles haviam conquistado tantos territórios e tantas batalhas que eles se tornaram um povo rico, extremamente rico. E tanto que se relata sobre os seus bens, sobre os seus carros velozes, sobre os seus cavalos, sobre os seus bois. Então dificilmente se imaginaria que a capital de Nínive seria destruída. E aí nós temos um profeta do Senhor, Naum, que está mais ou menos aqui, 660 a.C., dizendo que se eles não se arrependerem, Nínive será destruída. Olha que interessante. Eu adorei essa escritura aqui em Naum, no versículo 6, que diz assim: quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira?
A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então eu fiquei pensando, certamente em Nínive deveria ter alguém ainda fiel. Estava lá o profeta Naum, devia ter os membros da igreja fiéis. E o Senhor diz que conhece os que confiam nele. Então a nossa esperança no Senhor, ela precisa ir muito mais e muito além dessa vida. E não somente na situação econômica ou política do momento em que nós vivemos, mas precisa ir muito mais. E o que acontece é que através de um profeta, a queda de Nínive é profetizada. E aquilo que parecia inacreditável, porque a cidade, capital da Síria, desse império, parecia algo impossível, aconteceu. E como é que isso aconteceu? Outros povos se juntaram, sitiaram a cidade. Houve uma batalha que foi conhecida como a Batalha de Carquemes. Houve a queda e a destruição total de Nínive. 612 a.C., ou seja, não havia se passado 50 anos desde que o profeta Abacuque tinha profetizado. Então a gente fica pensando, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Olha, desde Jonas, eles tiveram aí 100 anos para continuar esse processo de arrependimento. Quantas gerações devem ter morrido nesse período? E agora a gente tem um profeta Naum que começou a profetizar 660 e a queda aconteceu 606 a.C. Então, como o Senhor é misericordioso, como Ele dá oportunidades, como Ele sabia, né, que esse povo precisava do Evangelho. Mas eles tinham a oportunidade de escolher. E se não escolhesse, viriam as consequências. Então a gente aprende que o Senhor sempre será justo e as consequências dos ímpios virão. Mesmo aqueles que vocês acham, aquelas pessoas que parecem viver a vida como se não existisse pecado, e eu não guardo nenhum mandamento, ou parecem prosperar e nada acontece com elas. Como meu marido sempre diz, às vezes as pessoas vivem como se não existisse um Deus que as olhasse. Como se não existisse um Deus que vamos ter que prestar conta um dia. Então não se preocupem. O Senhor fala apenas que nós precisamos confiar. E a queda de Nínive foi imensa. Hoje, onde fica a capital da Síria, nós sabemos que é aí na região do Iraque. Nessa região, hoje, dessa cidade tão poderosa, só sobrou ruínas. O Senhor cumpre as suas profecias. Aí é muito interessante, porque quando a gente chega no livro de Abacuque, a gente encontra um profeta que também, já no capítulo 1, diz o peso que viu o profeta Abacuque. Então, olha só, a gente vê Naum falando sobre o peso de Nínive. Agora ele diz o peso que viu. Né? E a gente sabe que Abacuque está em Judá, ele está em Jerusalém. E isso ele sabia, ele tinha visto, né? Ele está nesse período que ele viu a cidade de Nínive tombar, cair. E ele estava extremamente preocupado, porque ele sabia que agora o alvo, né, que Judá, Jerusalém, seria o alvo de quem? Dos babilônicos. Então, olha só, quem eram os babilônicos? Foram aqueles, né, que se juntaram com os medas, que se juntaram com os caldeus e conseguiram sitiar e depois destruir Nínive. E agora esse povo iria contra Jerusalém. E aí quando a gente fala assim, mas espera aí, caldeus, babilônicos, são a mesma coisa? Então vamos entender uma coisa. Os caldeus, eles viviam ao lado da Babilônia, certo? Eram povos distintos, vamos dizer assim, países distintos. Os caldeus eram uma dinastia, quando o poder vai sendo passado de pai para filho. Eles eram amigos, mas claro, depois tiveram as suas diferenças e seus conflitos. E nesses conflitos, o que aconteceu? Eles acabaram se juntando, se fundindo aí.
E então é muito comum a gente dizer caldeus ou babilônicos como a mesma coisa, porque o rei Nabucodonosor era caldeu e depois ele virou o rei da Babilônia, ok? Então, agora esse império babilônico, ou a Babilônia, com os caldeus, eles viriam sobre Jerusalém. E é nesse momento que esse profeta Abacuque, ele começa a questionar. E ele tem uma conversa com o Senhor. E, gente, essa conversa nos ensina tantas coisas, porque muito diferente de outras situações, a gente lembra de Joseph na cadeia de Cartago, né? Quando Joseph vai lá e questiona o Senhor. Ou o próprio Salvador, né? Quando ele diz, por que me abandonaste? E ele vai lá e pergunta. Então, essa conversa sincera, essa comunicação com Deus, através do profeta, né, onde ele questiona, é tão diferente, né, da maioria dos profetas, mas ele abre o seu coração. Nos ensina muito, porque nós precisamos também ter uma conversa. Nós precisamos tornar os céus acessíveis e abrir essa comunicação direta e derramar a nossa alma, né? Qual foi a última vez que a gente fez isso? Que a gente se ajoelhou e clamou ao Senhor e abriu o nosso coração. Nós precisamos orar e orar fervorosamente. E, por que não, fazer perguntas? Por que não ouvir? E por que não, né, através dessa comunicação, encontrar as respostas que buscamos? E aí nós temos o profeta Abacuque, que ele está exatamente questionando o Senhor. Ele está em Jerusalém, ele sabe que a Babilônia está avançando e que vai chegar, e ele está questionando o Senhor. Ele sabe que o povo dele também se tornou iníquo. Ele é um profeta que sabe, né, que por exemplo, o reinado do rei Josias aí já tinha acabado, estava no final, que era esse rei justo. Ele já vivia um momento de muita iniquidade, de muita maldade, de muita injustiça. Ele fala isso quando a gente vê Abacuque. Ele diz assim, no versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda, o litígio. Então, olha só, é um profeta que via tanta injustiça na sua época. Eram as pessoas tentando recorrer à justiça por situações que não conseguiam resolver, os litígios, né, as demandas judiciais. Ele fala sobre a violência. Ele diz, por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Então imagina a época de Abacuque, uma época de injustiça, que parecia que não se encontrava um juízo justo. E, gente, quando a gente encontra a nossa época hoje, alguma semelhança, tempos diferentes, mas situações morais iguais, né? E um povo também que havia se corrompido, se tornado desonesto, corrupto. É exatamente isso. E nesse momento, ele começa a questionar, até quando, o Senhor vai ficar calado? Até quando vai permitir isso? Então ele questiona, porque ele diz assim, olha, eu sei que os judeus se tornaram ímpios, iníquos, mas tem um povo muito mais iníquo que nós, que é a Babilônia. O Senhor vai permitir que esse povo faça cativo o nosso povo, que um povo mais ímpio, né, domine o outro? Então, olha as ansiedades, a angústia desse profeta quando ele vê esse perigo, né, se aproximar do seu povo. E essa comunicação é tão bonita, e a gente vê como o Senhor responde imediatamente a Abacuque. E o Senhor diz algumas coisas significativas para ele, né? O Senhor diz que ele tem uma visão, e o Senhor diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Ou seja, o Senhor sabe todas as coisas. A visão é para um tempo determinado. O Senhor sabe
por que as coisas acontecem, o que é melhor e o motivo de tudo, né? E ele diz para Abacuque: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, gente, o justo pela sua fé viverá. Então não importa se o mundo está caindo à nossa volta, não importa se nós vivemos injustiças, ou se não vivemos um governo justo ou honesto, o Senhor diz que o justo pela sua fé viverá. Então, mais ainda, reafirma que nós precisamos ser justos e desenvolver essa fé. E essa fé a gente desenvolve através de guardar os mandamentos. Como diz em João 7,17, faça e depois saberá. Ela se desenvolve através da obediência, através do desejo de cumprir convênios, de manter convênios. Essa fé no futuro é a fé das coisas que nós não vemos, mas é essa confiança total em Deus. Então, o justo pela sua fé viverá. Nós precisamos ter fé para poder viver. E o Senhor fala para ele, né, que em outras palavras o Senhor diz, olha, não se preocupe. Não se preocupe porque no final eu vou livrar esse povo. No final eu vou livrar esse povo. Mas as coisas acontecem no momento determinado. Então, no final, no versículo 3, Abacuque acaba fazendo uma oração, né, quando ele diz ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra. Em outras palavras, dá força, né, para que aconteça o que acontecer, para que nós possamos levar essa obra adiante, para que ela tenha vida. E a gente sabe que vai acontecer aqui, a gente sabe que a Babilônia vai chegar e que eles vão levar os judeus cativos, eles vão levar por 70 anos. Mas o Senhor prometeu que ia reunir esse povo de novo. Esse povo não perece, ele é levado cativo. E a gente já viu isso, né? Esses livros não estão na ordem cronológica, a gente vê, né, inclusive Daniel na Babilônia, na corte, né? Então, a gente vê tudo isso que acontece, e como a mão do Senhor, ela diz também, né, que os caldeus, que a Babilônia, seria castigada. Ou seja, nada passa despercebido pelo Senhor. Então, esse povo também teria a sua recompensa. E a gente vê como depois o Império Babilônico vai cair. Porque aparece um Persa, aparece Ciro, né, e que vai reinar de uma maneira diferente, que vai permitir que os judeus tenham liberdade religiosa, que eles construam um templo e vai aliviar, de certa forma, as suas cargas. Então, o Senhor, ele não esquece os seus filhos. O que nós precisamos? Fé. Porque nós somos tão imediatistas que nós vemos apenas o quê? O momento, o agora. E a gente não consegue enxergar o todo, o mais adiante. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós não sabemos. E aí, Abacuque, ele termina o livro, né? É um livro tão curto, mas ele termina dizendo assim, que lindo, é um testemunho, né, que ele diz. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione. Olha só, ainda que decepcione. Ainda que não seja como você planejou, como você imaginou, como você gostaria. Ainda que a sua perspectiva não tenha sido concretizada. Ainda que decepcione o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou repetir porque isso é lindo. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Gente, que palavras tão tranquilizadoras. Que bálsamo. Ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O tempo do Senhor não é o nosso tempo.
A gente vê mais adiante Sofonias, quando ele está falando aí sobre essa preparação para essa segunda vinda, para essa Israel acolhida, recolhida, né, para essa coligação. Então, essa passagem de Sofonias que fala sobre a Israel da época, né, que voltaria, mas que fala sobre os nossos dias também. Gente, que maravilhoso ler sobre esses profetas, saber que eles enfrentaram desafios que não são diferentes dos nossos, mas que o conselho é o mesmo. Nós precisamos confiar no Senhor, precisamos ter fé, precisamos trabalhar avidamente nessa obra, precisamos continuar fazendo a nossa parte. E o Senhor é justo. O tempo dele não é o nosso. Às vezes pode demorar 50, 100 anos, não importa. Às vezes tudo pode acontecer ao contrário do que queríamos. A nossa confiança tem que ser baseada no Senhor. A nossa fé precisa ser baseada nele. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é perfeito. Ele sabe todas as coisas. E a nossa alegria precisa vir dele. Nos tempos difíceis, que a gente possa ter bom ânimo e muita fé para poder continuar. Uma boa semana para todos vocês.